Jornal da Manhã. O programa a seguir é de conteúdo livre. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Informação, opinião, esporte e entretenimento. Começa agora. Jornal da Manhã. Edição Vale do Aço. Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa é 7h29. Olá, bom dia, eu sou Bianca Garcia. Está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, pela Jovem Pan em 103.5 FM. Interaja com a gente, siga-nos no @Jovem Pan Vale do Aço Notícias, e nosso WhatsApp é 31 4042 1035. Seja muito bem-vindo, hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. Com produção e edição de Janete Araújo, você confere a partir de agora os destaques desta edição. Timóteo recebe o Quinox Festival Internacional de Cinema. Professora passa dicas para conquistar uma boa nota na redação do Enem. E mais, dirigente avalia a expansão de rede de supermercados na região. Jornal da Manhã. Timóteo se prepara para receber a Quinox Festival Internacional de Cinema. O evento resgata o legado audiovisual do Vale do Aço, promove concursos de roteiro, traz atrações nacionais e celebra produções locais. Confira os detalhes da reportagem de Arthur Simões. O cinema ganha destaque no Vale do Aço com a chegada do Quinox Festival Internacional de Cinema. Entre os dias 5 e 8 de agosto, Timóteo será palco de exibições, palestras e premiações que celebram produções regionais, nacionais e internacionais. O festival já encerrou o período de inscrições e agora entra na fase de curadoria. Para falar sobre os próximos passos do evento, eu conversei com Eliseu Moll, que trouxe mais detalhes sobre a programação e a seleção dos filmes. Como surgiu a ideia do Festival de Cinema em Timóteo? Bom dia, Arthur. Bom dia, amigos da Jovem Pan. E nós estamos a fazer mesmo um festival internacional de cinema. E ele se baseia na história do cinema aqui da nossa região, né, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, onde a gente teve aqui, né, Manuelita Lustosa, aí nos anos 80, e várias outras, né, produtoras de cinema, realizadores, né, de festivais, e na época também eram feitos encontros, né, de cinema com participação nacional. Então, nós temos esse legado, né, na área do cinema aqui na nossa região. Nós resolvemos dar esse nome pro Festival de Cinema, né? Então é o Quinox Festival Internacional de Cinema, e nós vamos ter a primeira edição do festival agora no mês de agosto, de 5 a 8 de agosto. Vai ser aqui na Praça 1º de Maio, né, aqui no centro de Timóteo. Quantos filmes serão exibidos durante o festival? Serão exibidos os filmes que receberão o troféu Manuelita de Inox, e são 12 filmes que serão selecionados de nível estadual, nível Brasil e internacional. E temos também a mostra regional, né, para valorizar a produção regional. Nós temos uma produção regional aqui forte, né, de filmes. A gente tem aqui muitos filmes que são produzidos todos os anos, e desde a Lei Paulo Gustavo, a produção de filmes aumentou. Então, assim, penso que já vamos começar, né, com o pé direito. Em relação ao Cineclube Vovó Ana Moura, né, nós vamos ter mais uma exibição no Engenho do Saber. São filmes regionais. A gente oferece pipoca, suco para os alunos, e mais uma vez vai ter também um sorteio de brindes. Então a gente convida toda a comunidade do bairro Ana Moura para estar agora na segunda-feira, às 19 horas, né, dia 8 de junho, com a exibição de mais alguns filmes regionais, e dessa vez a gente vai trazer também alguns filmes de humor do canal do Bruno. Repórter Arthur Simões. Para quem está se preparando para o Enem, a redação pode ser um dos maiores desafios da prova. Dominar a estrutura do texto, desenvolver argumentos consistentes e evitar erros que comprometem a nota são alguns dos pontos que exigem a atenção dos candidatos.
A professora Gisele Aquino traz mais informações que podem ajudar os estudantes a aprimorar a escrita e chegar mais confiantes no dia do exame. Os alunos fazem parágrafos com períodos únicos, ou seja, um parágrafo com apenas um ponto final. Isso aí vai ser prejudicial na competência 1, que é da norma gramatical. Não entender o tema e a frase temática, não interpretar, ele pode tangenciar, ou seja, só resvalar, falar do tema superficialmente, ele vai perder ponto na competência 2, que é do tema, na competência 3, que é do projeto de texto, e na competência 5 ele fica com apenas 40 pontos. Outro erro muito comum é usar o onde sem indicar locativo, e isso aí na hora já perde 40 pontos na competência 4. E não colocar os 5 elementos na proposta de intervenção, que é o agente, quem fará, a ação tem que ser uma ação concreta, o meio modo interessante se colocar por meio de, por intermédio de, isso vai valer 40 pontos. Então mostrar como será feito. E o efeito sempre tem que ser relacionado ao tema, porque um agente fez uma ação, usou um meio para fazer isso, qual que é o efeito desejado? Qual que você diria que é a diferença principal entre uma redação mediana e uma redação que tem a possibilidade de receber nota 1000? Olha, o projeto de texto ele tem que estar muito bem arquitetado. Quando você faz a introdução, você já tem que pensar o que você vai desenvolver no segundo parágrafo, no terceiro, e como você vai resolver os problemas. Então, tem que ter defesa de ponto de vista muito bem feito e não se esquecer de aprofundar no tema. Entender o problema social, entender o Brasil. Sempre a redação do Enem é um tema de ordem social, político, econômico, ambiental. Alguma coisa que está acontecendo dentro do Brasil. Então, a gente tem que falar do Brasil. Entender que aquele tema pode ser um diferencial, que a sua proposta de intervenção pode melhorar aquela questão desse problema. Uma das dicas que eu dou para o aluno é: leia redação nota 1000, pegue a cartilha do participante que o INEP disponibiliza no site, dá uma lidinha, entenda. Só para você ter ideia, o repertório sociocultural ele vale 80 pontos na C2. E se o repertório não for muito bem feito, vai perder 40 na C3 também. Se vocês forem colocar livro, filme, série, coloque só as que vocês já viram, porque vocês vão conseguir linkar. Alguém deu uma dica que esse livro é interessante, leia o livro, veja o filme, veja a série, que aí você vai entender e vai ser melhor para você. Você vai fazer uma redação muito mais bem arquitetada. Você vai encontrar vários repertórios dentro do próprio Ministério. Você pode citar o Instagram do Ministério como fonte. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir: bombeiros estão em alerta sobre o uso dos fogos de artifício na Copa do Mundo. E ainda, temperatura em Ipatinga deve cair hoje, aponta meteorologista. Antes de ir ao pronto atendimento, avalie se é a melhor opção. A Unimed Vale do Aço tem um painel de tempo médio de espera que mostra o fluxo no pronto atendimento do Hospital Metropolitano. Para casos sem urgência, a consulta agendada é ideal. Com agendamento online, você escolhe médico e horário com facilidade. Acesse pelo site ou aplicativo Unimed. Mais praticidade para você e agilidade para quem realmente precisa. Na mesa lá em casa tem amor. Hoje tem festa, chama os amigos, sabor já chegou. Se hoje tem churrasco, tem que ter paladar. Qualidade e sabor, carne é paladar. Se hoje tem churrasco, tem que ter paladar. Qualidade e sabor, carne é paladar. Você que também gosta de faturar prêmios, se liga na Peruinha Jovem Pan. Adesive seu carro, sua moto, caminhão, bicicleta, pedalinho, skate, disco voador e tem o seu cheque. É só colar com a gente e faturar muitos prêmios. Peruinha Jovem Pan. Oferecimento: sorveteria Frugelato. Rodízio de sorvete com mais de 50 sabores. Toda quarta, a partir das 2 da tarde. Consulte o regulamento. Frugelato. Avenida Livramento 50, Veneza 2 Ipatinga. No Insta, @Frugelato. Ei, você já tá sabendo da ressaca do MG Motofest? Tem Fan por 22.100, Bros 160BS 25.500 e Titan 160 por apenas 23.650 e também condições especiais em outros modelos. E até no dia 31 de maio nós temos entrada zero, emplacamento parcial grátis. Então aproveita que é por tempo limitado.
e vem para a MG Motos escolher a sua. Dizem que o amor é cego, mas no Shopping Vale do Aço, a gente acredita que ele é o que nos faz enxergar melhor. É o toque, o som, é sentir o afeto em cada detalhe. De 1 a 12 de junho, viva surpresas e experiências exclusivas para celebrar com quem você ama. Dia dos Namorados no Shopping Vale do Aço. Celebre seu amor em todos os sentidos. Quer se preparar de verdade para o vestibular? No Vetor você encontra os melhores professores, material Bernoulli, monitoria individualizada e salas climatizadas para estudar com conforto. E ainda tem espaço individual na biblioteca para focar nos estudos. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Vetor, o caminho mais fácil para entrar nas melhores universidades do Brasil. Matrículas abertas. Fale agora mesmo pelo WhatsApp 319-9388-7335. Vetor, aqui seu futuro começa hoje. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa é 7h39. Jornal da Manhã. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a aquisição de 45 operações do Grupo DMA Distribuidora pela rede de supermercados BH. Com esse movimento, a franquia varejista deve ampliar sua atuação no Vale do Aço com mais 2 lojas, dentre elas uma no centro de Coronel Fabriciano e outra no bairro Horto, em Ipatinga. A reportagem é de Bruna Lage. O presidente do Sindicomércio Vale do Aço, José Maria Facundes, avalia essa ampliação com bons olhos. A expansão da rede Supermercados BH para o Vale do Aço é uma notícia muito positiva para toda a nossa região. Estamos falando da chegada de novos investimentos, da ampliação da oferta de produtos e serviços para a população e, principalmente, da geração de emprego e renda. A abertura de novas unidades em Coronel Fabriciano e Ipatinga fortalece o comércio local, movimenta toda a cadeia econômica e cria oportunidades não apenas para contratações diretas, mas também para fornecedores, prestadores de serviços e diversos segmentos que se beneficiam da atividade varejista. Esse movimento reforça algo que o Sindicomércio Vale do Aço acompanha há anos. O Vale do Aço continua sendo uma das regiões mais estratégicas e economicamente relevantes do estado de Minas Gerais. Temos um mercado consumidor forte, uma localização privilegiada e um ambiente que atrai investimentos de empresas que enxergam aqui um potencial para crescer. Temos também observado, nos últimos anos, um movimento consistente de expansão de empresas e de novos empreendimentos na nossa região, o que demonstra confiança na nossa economia. Quando uma rede do porte dos Supermercados BH decide ampliar sua presença no Vale do Aço, isso é resultado de análises de mercado que identificam perspectivas favoráveis para os negócios. O Sindicomércio recebe essa notícia com otimismo, pois acreditamos que investimentos como esse contribuem para o desenvolvimento regional, fortalecem o setor do comércio e ampliam as oportunidades para trabalhadores e empreendedores. O nosso desejo é que essa expansão seja mais um passo para impulsionar o crescimento econômico e a geração de empregos em toda a nossa região. Eu conversei com o presidente do Sindicomércio Vale do Aço, José Maria Facundes. Repórter Bruna Lage. Os Jogos da Copa começam nesta semana, o que pode acender um alerta em relação às pessoas que gostam de comemorar os resultados com soltura de fogos de artifícios barulhentos, tranques ou bombinhas de estampido, mesmo havendo legislação municipal proibindo esta prática.
Seu uso provoca fuga de animais, agravamento de quadros de saúde, danos auditivos, estresse em neurodivergentes, em idosos, em quem está acamado ou em hospitais, além de outros perigos que você confere na matéria de Janete Araújo. Para falar sobre o assunto, eu conversei com o capitão Leonardo Schirm, do Batalhão de Corpo de Bombeiros Militar no Vale do Aço. Segundo ele, além de representar perigo para idosos, crianças, pessoas acamadas e animais, a soltura de fogos de artifício também podem causar queimadas. Por isso, o Corpo de Bombeiros está em alerta neste período de Copa do Mundo. O uso dos fogos de artifícios, como bem dito, ele possui algumas regulamentações municipais que proíbem o uso dos fogos de artifício que possuem estampido, por questões de saúde para as pessoas com alguma sensibilidade auditiva ao barulho e aos próprios animais, como cães e gatos, que sofrem demais com os fogos de artifício. É muito importante que a pessoa cumpra a legislação, não solte esse tipo de fogos de artifício nas comemorações. É um outro problema, que traz trabalho para vocês, que é a questão da pessoa não saber usar os fogos de artifício, além dos acidentes, também causarem aí incêndios. Isso pode acontecer? As duas situações podem acontecer. A pessoa que estiver manuseando qualquer tipo de fogo de artifício deve seguir rigorosamente as instruções que contém na caixa do material, jamais tentar adulterar ou modificar as características daquele fogo de artifício, porque muda totalmente as questões de segurança, e tomar muito cuidado, porque fogo de artifício com algum problema pode causar uma explosão, a pessoa pode sofrer uma lesão ou machucar terceiros. A outra situação também é o risco desse material ter alguma pane durante a soltura e cair numa vegetação e causar um grande incêndio na região. É percebido aí pelos bombeiros, sem períodos de Copa do Mundo, quando o Brasil está jogando a seleção, aumentam aí os registros desses casos que o senhor citou? A gente tem que ter muita atenção nesses períodos de festividade em geral, porque as pessoas realmente elas ficam um pouco mais agitadas. Não tomam cuidado na soltura de fogos de artifício, há um excesso de bebida alcoólica que aumenta também acidentes automobilísticos, porque a pessoa vai para algum lugar assistir o jogo, toma uma cerveja ou alguma outra bebida alcoólica, depois vai deslocar para casa alcoolizada e causa acidente. A gente fica em alerta nesse período para atender a população. Então, o que é recomendado pelos bombeiros para evitar acidentes? Cumprir a lei de acordo com cada município, que estabelece, e no caso de qualquer fogo de artifício que esteja liberado, fazer a sua soltura de forma correta, seguindo as instruções, e aquelas pessoas que vão comemorar, vão para um bar ou um churrasco de amigos, deslocar de forma cautelosa e, se fizer ingestão de bebida alcoólica, voltar para casa utilizando ou um táxi ou veículos de aplicativo. Repórter Janete Araújo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou um aviso amarelo que indica perigo potencial em razão da queda de temperatura nos próximos dias. O aviso teve início à meia-noite de quinta-feira e traz possibilidade de redução entre 3 e 5 graus em 12 estados. A meteorologista do INMET, Anete Fernandes, explica que o início dessa onda de frio ocorreu há mais ou menos uma semana e que os moradores de Ipatinga sentirão ainda hoje os efeitos. Uma frente avançou sobre o oceano, não causou influência aqui nas condições do tempo no estado. Na segunda-feira, essa instabilidade pode estar associada ao posicionamento dessa frente, que, embora longe da costa, pode ter influenciado aí nas condições do tempo. Na retaguarda dessa frente fria veio uma massa de ar frio que atua sobre grande parte do país desde segunda-feira. Por isso, nós tivemos temperaturas mais amenas em grande parte do estado. Essa massa de ar frio ela continua atuando nos próximos dias. Só que haverá uma intensificação do centro de alta pressão, que é o sistema que carrega o ar frio, nos próximos dias.
E quando você tem um centro de alta pressão atuando, ele inibe a formação de nuvens. Então, nos próximos dias, a gente vai ter um predomínio de céu claro ou céu com pouquíssimas nuvens. E isso tende a favorecer a perda radiativa durante noite e madrugada, fazendo com que haja declínio das temperaturas, principalmente das mínimas, em toda a área que ela estiver atuando. Então, os modelos de previsão, eles indicam que essa queda vai acontecer numa grande área de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até mesmo na Bahia. Então, se uma grande área do país que está sob efeito dessa massa de ar frio, tende a ter um declínio nas temperaturas, principalmente das mínimas, nos próximos dias. Para Ipatinga, especificamente, as temperaturas, predomínio de céu claro, né? Céu claro a parcialmente nublado, e na segunda-feira persiste 11 a 25 graus. Então, teremos aí friozinho pela manhã e tardes não tão quentes assim, tá? Tá certo que com o predomínio do sol pode até dar uma melhorada em termos do frio, né, à tarde, mas a tendência é que as manhãs sejam frias nos próximos dias. Eu conversei com a meteorologista do IMET, Anete Fernandes. Agora, a previsão do tempo para hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Na região do Vale do Aço é de sol aparecendo com aumento de nuvens e muitos períodos de céu nublado à tarde e à noite. Em Dom Cavate, a previsão para hoje é de sol aparecendo entre muitas nuvens durante a parte da manhã, períodos nublados à tarde e à noite. A temperatura mínima pode chegar até 14 graus, enquanto a máxima deve chegar a 26 graus. Em Ipaba, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, a nebulosidade continua. A temperatura mínima pode ser de 13 graus, enquanto a máxima pode atingir 26 graus. Para saber da temperatura de sua cidade e de outras regiões do país, acesse climatempo.com.br. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir: troca do Susfaço pelo Core gera impasse em Minas Gerais. Vem chegando pro ataque o Dia dos Namorados. Dominou, tentou escapar sem comprar presente. O parceiro tá enrolando, olhou pra carteira, bateu um desespero, perdeu! Nesse Dia dos Namorados não dá pra marcar gol contra, né, meu amigo? Mas calma, porque a Jovem Pan Vale do Aço e o Daniel Restaurante entram em campo pra salvar o seu romance. Você pode ganhar um jantar perfeito para 2 pessoas, com direito a hospedagem e café da manhã. Romance, comida boa, clima perfeito e 0 sofrimento no grupo dos solteiros. Corre agora no Instagram, siga a Jovem Pan Vale do Aço e o Daniel Restaurante. Fique por dentro de todas as regras da promoção. E já marca aquela pessoa especial. Mais uma promoção da número 1 do Brasil. Ei, você já tá sabendo da ressaca do MG Motofest? Tem Fan por 22.100, Bros 160BS 25.500 e Titan 160 por apenas 23.650 e também condições especiais em outros modelos. E até no dia 31 de maio nós temos entrada zero, emplacamento parcial grátis. Então aproveita que é por tempo limitado e vem para a MG Motos escolher a sua. Na mesa lá em casa tem amor. Se hoje tem festa, chama os amigos, sabor já chegou. Se hoje tem churrasco, tem que ter paladar. Qualidade e sabor, carne é paladar. Se hoje tem churrasco, tem que ter paladar. Qualidade e sabor, carne é paladar. CD Brasil, CD Brasil, traz o Hexa pra nossa torcida Brasil. Açúcar Delta, pacote 5 quilos, só R$10,99. Macarrão cortado ou espaguete Santa Malha, 500 gramas, só R$2,99. Lava roupa em pó Coquel, é mega caixa, 2,2 kg, só R$14,99. Alcatra bovina extra, só R$39,90 ao quilo. Linguiça suína para churrasco, é bife bap, só R$14,99 o quilo. Filé de peito de frango, é filé de peito Big Frango, só R$12,99 o quilo. Ofertas válidas até domingo, 14 de junho. Pra você que também gosta de faturar prêmios, se liga na Peruinha Jovem Pan. Adesive seu carro, sua moto, caminhão, bicicleta, pedalinho, skate, disco voador e tem o seu cheque.
É só colar com a gente e faturar muitos prêmios. Peruinha Jovem Pan. Oferecimento. Sorveteria Frugelato. Rodízio de sorvete com mais de 50 sabores. Toda quarta, a partir das 2 da tarde. Consulte o regulamento. Frugelato. Avenida Livramento 50, Veneza 2 e Patinga. No Insta, @Frugelato. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa é 7h53. Jornal da Manhã. O Centro Especializado em Reabilitação do Unileste atende Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, com foco nas modalidades física e visual, oferecendo desde a adaptação de próteses sob medida até o treinamento da autonomia nas atividades do dia a dia, como me explicou a coordenadora do centro, Maralise Alves. Especializada em reabilitação, SER2 Unileste, atende modalidade da reabilitação física e visual. Nós atendemos um total de 85 municípios, incluindo microrregião de Ipatinga, microrregião de Coronel Fabriciano, Timóteo e outras cidades próximas aqui de Ipatinga. Nós temos, então, o atendimento multidisciplinar, com profissionais de várias áreas, terapia ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, médico ortopedista, médico oftalmologista, dentre outras profissões, para atender o paciente na reabilitação e também para dispensação de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção. Todos os materiais que nós dispensamos são feitos sob medida para o paciente. Então, a gente encaminha junto com o fornecedor para medir aquele material e, após, fazer a entrega daquele material. E todo o material, ao ser entregue, ele é acompanhado com o profissional para dar continuidade naquele tratamento do uso daquele material. Os alunos de fisioterapia participam nesse processo com o SER, atendendo os nossos pacientes e também no processo junto das entregas das dispensações de materiais. De qual forma a população pode acessar os serviços prestados no SER? Nós fazemos parte, da rede de cuidados da pessoa com deficiência, do SUS, e para entrar no nosso serviço tem que passar pelo fluxo do SUS, uma vez que precisa procurar a unidade básica de referência e solicitar o encaminhamento para o nosso serviço. Isso em qualquer município que o paciente estiver. O SER também procura trabalhar a autonomia do paciente. De que forma isso é feito? Aqui no SER a gente tem uma casa adaptada que simula uma casa mesmo, com todos os utensílios de uma casa. E aí a gente avalia então aquele paciente para ganhar a sua independência e autonomia. A gente então treina aquele paciente para torná-lo mais independente, ter a sua autonomia. Se preciso for fazer adaptações, a gente vai fazer junto aos profissionais e para ter essa independência e reinserção dentro do seu ambiente de casa. Da reabilitação, a gente atende então na reabilitação como um todo de todos os profissionais. Então a gente vai atender na reabilitação fonoaudiológica, um paciente que às vezes tem uma afasia, uma dificuldade de deglutição, na parte da reabilitação psicológica, acompanhamento psicológico, desse processo que vivencia do luto, dessa deficiência, no processo da fisioterapia, da reabilitação da fisioterapia, da função, da terapia ocupacional em relação às atividades de vida diária, da parte da pedagogia em relação ao processo da reabilitação visual com o braille, da parte da educação física também a gente tem as atividades de atividade física tanto para deficiente visual como deficiente físico. É importante a gente ressaltar que cada paciente, quando recebe a sua cadeira, ela é avaliada para aquele paciente. Então, a gente tem casos aqui de pacientes que têm movimentação apenas de cabeça. E a gente consegue entregar para esse paciente uma cadeira motorizada com um recurso que a gente chama de recurso mentoniano. Então, ele vai fazer o movimento da cadeira motorizada através do movimento de queixo que ele ainda tem preservado. Aí, lembrar aqui também que a gente faz a entrega da prótese ocular para deficiente visual. Quem tiver interesse, procurar a unidade básica de saúde e pedir o encaminhamento para o nosso serviço. Após a substituição do SUS Fácil pelo Core MG, municípios mineiros registraram dificuldades no novo sistema. Diante dos relatos, a Associação Mineira de Municípios, a AMM, divulgou uma nota informando a suspensão da plataforma. Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que o sistema segue funcionando normalmente. A matéria é de Arthur Simões. A
Associação Mineira de Municípios, a AMM, informou a suspensão do novo sistema de regulação utilizado em hospitais e UPAs de Minas Gerais. A troca do SUS Fácil pelo Core-MG gerou dificuldades em cidades como Ipatinga e Coronel Fabriciano. Eu conversei com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, que trouxe o contraponto e destacou as medidas adotadas pelo governo para garantir o funcionamento da plataforma. Teve uma decisão judicial que o presidente do Tribunal de Justiça já definiu que o judiciário não é responsável pelas políticas públicas, e nós vamos fazer um webinário porque a AMM está nos apoiando em relação ao novo sistema. O novo sistema, pra vocês entenderem, antigamente no SUS Fácil a gente regulava 2.500 pessoas por dia. Hoje são 5.000 pessoas. Onde estavam essas outras 2.500? Estavam sendo reguladas, a gente fala debaixo dos panos, não aparecia no sistema. O sistema Core é um sistema que demonstra transparente em cada processo. E quais melhorias esse novo sistema traz em relação ao antigo? Muitos prefeitos estão falando que os problemas das UPAs de superlotação estão no Core, mas esquecem que antes do Core as UPAs estavam cheias. Então tem muita gente aproveitando para colocar a culpa no novo sistema de regulação. Mas é um sistema com mais de 200 médicos, um sistema que tem uma centrada na concentração de técnicos no momento da regulação, e nós não temos dúvida que esse novo sistema na fase de transição sempre é mais difícil, mas ela vai dar mais transparência no processo regulatório, as pessoas vão chegar mais rápido onde tem que chegar. Então o Core era necessário essa mudança, uma plataforma moderna. Então é um sistema que vai ajudar o médico regulador na tomada de decisão. Então estamos muito animados com o Core e não há nenhuma decisão de retrocesso, ela já foi vencida e nunca entrou em ação. Então nós temos ainda o sistema robusto, moderno, junto com uma nova forma de regulação. Qualquer coisa que falarem e culparem o Core, muitas vezes é um oportunismo em dizer que um sistema é culpado pela, muitas vezes, a dificuldade de gestão de ter pacientes que não deveriam estar no hospital, internação indevida. Então por isso que nós estamos convictos que é um bom caminho. Você ouviu o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti. Repórter Arthur Simões. Muito bem, com essa última notícia nós terminamos agora o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Aproveite para fazer contato pelo WhatsApp no número 31 40 42 1035. Estaremos de volta amanhã, terça-feira, dia 9 de junho, a partir das 7h30 da manhã, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar. Para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.